Ela sempre quis que eu passasse a ficar indo para a igreja dela quando eu comecei a morar aqui, mas só que eu não me adaptei na igreja por ser muito grande, porque na verdade eu gosto de igreja pequenininha, e da onde eu vim, a igreja era muito mais pequena do que essa, e eu estou tentando me adaptar ainda por causa da timidez, porque eu era de uma igreja muito pequena e não sou de ficar indo muito em igreja grande. Vou deixar aqui para a igreja em Mateus, capítulo... Convido a igreja a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 20. Mateus, capítulo 9, versículo 20. O primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20. Amém, igreja? Amém. Que diz assim: é certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia e aproximou-se atrás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar no manto, ficarei boa. Mas Jesus, lhe voltando, vendo, disse: ânimo, minha filha, vá, a sua fé deste a hora, a mulher ficou boa. Quando Jesus chegou daquele chefe, viu os flautistas e a multidão em um alvoroço. Amém? Pode assentar. Esse versículo aqui ele fala sobre aquela mulher que tocou na orla de Jesus. A Bíblia relata que aquela multidão, ela ficava apertando Jesus, né? Aquela multidão ficava apertando Jesus. Todo mundo ficava querendo seguir Jesus. Só que aquela mulher, ela no meio daquela multidão, ela tocou em Jesus diferente. Ela tocou em Jesus e acabou saindo virtude. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está no meio da multidão, aí aquela multidão aperta Jesus, né? A igreja fica cheia, mas só que a gente tem que tocar em Jesus diferente. Porque muitos às vezes gostam assim de multidão, muitos gostam de pula-pula, aquela coisa toda. Eu queria muito trazer aquelas palavras bíblicas que falam sobre Pentecostes, né? Atos capítulo 2, que fala assim do Espírito Santo, falar para a igreja da glória, para a igreja pular, e todo mundo ficar batendo palma, todo mundo dando glória, dizer amém. Mas só que Deus ele me usa muito nessa palavra e para poder a pessoa ficar despertada, né? Para que a gente possa tocar diferente, como lá em Gênesis capítulo 22, versículo 26, que Jacó ele tinha uma luta com o anjo. Quando Jacó ele viu o anjo apareceu para ele e simplesmente falou uma coisa e ia subir. Só que Jacó, a Bíblia relata que ele ficou lutando com o anjo até arraiar o dia. E o anjo, quando viu que não estava conseguindo vencer o Jacó, ele acabou tocando na coxa, rasgando a junta do músculo e deu a benção para Jacó. Porque quando o Jacó lutou com o anjo, a gente pode muito bem lutar com o anjo, mas não lutar assim fisicamente. A gente pode lutar com o anjo de Deus, porque o anjo de Deus ele acampa na igreja. Quando o anjo de Deus acampa na igreja, a gente tem que convencer ele. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que dar glória, a gente tem que cantar, tem que louvar a Deus, mas o anjo da nossa bênção, a gente tem que mesmo perseverar. A gente tem que perseverar para poder, o anjo ele não só nos dá a vitória, se a gente perseverar, se a gente ficar buscando, por ele, fazendo um propósito, buscando perseverança. A gente tem que ficar buscando, como o Zaqueu, também a Bíblia relata também na passagem de Lucas, capítulo 19, versículo 5, fala sobre o Zaqueu, né? Porque no meio daquela multidão, o Zaqueu também ele fez a diferença, só que ele fez uma diferença ao contrário. Como assim? Ele era de Deus, mas só que ele fez uma diferença ao contrário. Por quê? O Zaqueu no meio daquela multidão, todos queriam seguir Jesus, só que ele queria subir para ser notado. Quando a gente quer uma bênção, a gente não precisa de multidão, não precisa de público, não precisa de estado para querer subir para ser notado.
Jesus ele disse para Zaqueu, desce depressa, que hoje convém estar na sua casa. Porque quando a gente vai receber a bênção de Deus, a gente não precisa querer ser notado, a gente não precisa fama, a gente não precisa que alguém filme a gente, ou faz um vídeo e joga no Facebook, para poder as pessoas do Facebook ver que a gente está evangelizando, está fazendo missão. Quando a gente faz uma obra de Deus, a gente tem que mais que fazer a obra de Deus, e Deus ele vai ver a nossa obra e vai recompensar a gente. Não é que é proibido a pessoa pregando, alguém vai lá e filma e joga na internet. Não é que é proibido, mas é bom que aí falar da obra de Deus também pela internet pelo mundo, mas também depende do ego de cada irmão. Depende do ego. Então, quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente tem que fazer a obra de Deus sinceramente, de coração. Como quando a gente faz o caminho de Deus, aqui também tinha que em João capítulo 5, no versículo 4, quando o anjo agitava a água. Quando o anjo agitava a água, aquelas pessoas todinhas ficavam só querendo anjo, 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 anjo. E quando Jesus aproximou, aquele homem que estava ali esperando a bênção do anjo, que agitava a água, aquele anjo era de Deus, aquele anjo de Deus. O dia do Pentecostes, quando a gente fica pulando, a gente fica rodando, fica recebendo profecia, é de Deus. Mas a gente tem que buscar essas coisas assim, mas a gente tem que buscar principalmente Deus. Quando Jesus ele aproximou para aquele homem, que ficava ali prostrado ali, porque todo mundo chegava na frente dele e saía correndo, o que acontecia? Jesus falava: você quer ser curado? Mas não tem ninguém que me pegue e me leva para a água. Aí Jesus foi e falou: levanta, porque ele não estava entendendo nada. Aí Jesus teve que falar o português: levanta e toma a sua cama e anda, porque ele queria que alguém carregasse ele até a água. Às vezes a gente está dentro da igreja, e a gente fica só querendo mover. Quando Deus ele vai levantar a gente, e a gente vai perseverando, Deus ele quer levantar a gente, mas ele quer que a gente cresça na graça e conhecimento. Como assim? Quando a gente está novo convertido, a gente tem que muito ler a Bíblia, a gente tem que crescer na graça e conhecimento. Por quê? Porque a gente tem que ler a Bíblia, não é só a gente buscar monte. Quando a gente fica buscando monte, Deus ele abençoa. Quando a gente busca renovo, a gente busca o Espírito Santo, a gente fica assim revestido, sim, a gente canta, grita, mas só que a gente também tem que crescer no conhecimento da palavra. Porque aquelas pessoas, quando estavam crescendo na palavra, por que crescer na palavra? Porque a gente tem que ler a Bíblia, como na escola dominical hoje, só veio mais ou menos umas 5 pessoas só. Podia ter vindo muito mais para poder buscar a escola dominical. Por quê? Porque quando a gente é chamado para aqui na frente para poder falar da palavra de Deus, a gente tem que se preparar. Como em Jeremias capítulo 1, que fala que Deus ele vai abrir a nossa boca e vai encher a gente da palavra. Se a gente não tiver assim, um conhecimento, pelo menos ler a Bíblia, não precisa ter curso de teologia, bacharel, não, nada disso. A gente pode muito bem ler a Bíblia e guardar a palavra no coração, como diz lá em Salmos, capítulo 119, que Davi, ele falou: guardei a minha palavra no coração para não pecar contra ti. Então, a gente simplesmente, por ler a Bíblia e com orientação e meditação na palavra, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai guardar as coisas que nela está escrita, como lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que fala que bem-aventurado aqueles que leem e ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois os dias estão próximos. Então, quando a gente lê a palavra, a gente também está fazendo a diferença. Porque quando a multidão dentro da igreja buscando, louvando, chega na segunda-feira, amanhã vai estar assim, amanhã segunda-feira vai estar assim, mas a gente tem que fazer a diferença. Porque quando aquela mulher tocou em Jesus e tocou intimamente com Jesus, e Jesus ganhou dessa virtude, ela fez a diferença entre aqueles povos de Israel. Porque às vezes a gente, mesmo dentro da igreja, a gente tem que fazer a diferença até, não é só para o mundão, a gente também tem que fazer a diferença também dentro da casa de Deus. Se ninguém está querendo buscar, ninguém está querendo ler a Bíblia, ninguém está querendo ir para a escola dominical, a gente mesmo tem que tomar atitude e ir. Os irmãos não vai, eu vou fazer diferente, eu vou ali, eu irei. Então a gente está fazendo a diferença
Não é só porque tem pouca gente que a gente vai deixar de ir. Não é só por causa de oba-oba que a gente vai ter que ir para a casa de Deus. A gente tem que ir quando a igreja está também vazia. No momento que a igreja está mais vazia, é no momento que a igreja está precisando da gente. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença. Porque a Bíblia fala que o profeta não tem honra na sua própria casa. Se fosse para vir um pregador renomado de fora, que ganhava passagem para Uber, vinha aqui de fora para cá para poder falar, para poder fazer a gente rodar, pular, saltear, a igreja estava assim. Mas não, quando é o profeta da própria casa, a gente tem que parar para ouvir, mas muitas vezes não dá o crédito. Acha, ele conhece da minha vida, ele procurou saber da minha vida. Então, às vezes é necessário vir profetas de fora para poder a gente parar para acreditar que Deus está falando, como fez como Natan. No reinado de Davi, Davi ele pecava, e aquele povo todinho ao redor dele, às vezes até de repente falava com Davi, não sei, mas aquele povo tudo tinha temor de Davi. Imagine se eles falassem alguma coisa, ninguém ia acreditar também, porque alguns até conheciam Davi, jogavam na cara de Davi, que Davi pegou, então ninguém acreditava em Davi. Quando veio o profeta Natan enviado de fora, o Davi acreditou, porque às vezes a gente tem que parar com isso de ficar querendo acreditar só em profetas de fora, porque a Bíblia relata, como eu tinha falado no grupo, que o falso profeta, ele não é aquele profeta, é aquele profeta assim do Apocalipse. O falso profeta, a gente pensa assim, quando a gente lê sobre falso profeta, a gente pensa logo no falso profeta do 666, mas não, o falso profeta está aqui na terra hoje. Ele pode ser uma pessoa que está vindo para a igreja com má intenção de querer seduzir o povo, de querer persuadir, ou às vezes até falar palavras ao contrário, e a gente às vezes fica dando amém, amém, amém. A gente fica falando amém, mas só que a gente não para pensar no que realmente é o propósito de Deus. A gente tem que abrir o olho, porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Quando uma pessoa vem e fala aqui na frente na igreja, e fala palavras de conforto, de carinho, a gente está se alimentando dessa palavra. A gente está se alimentando dessa palavra. Quando aquela pregação está demais e a gente está achando incômodo, aí fica estreito. Então, a gente tem que mesmo meditar nessa palavra. O título dessa palavra que eu deixei para vocês, o tema era alcançar a bênção pela perseverança. Então, no segundo Samuel, no capítulo 3, versículo 32, fala, Deus também estava falando sobre Abner. O Abner, ele era uma pessoa que tomou o reino de Davi. Ele era de Israel. Quando Davi estava se escondido de Saul, quando ele pensou que Israel estava sitiado, ele pensou, vou voltar e vou pegar meu reino que Deus me prometeu. Porque Deus ele levantou Davi, só que ele estava sofrendo perseguição. O que acontece? Ele pensou, é a hora boa agora que a minha bênção vai chegar. Aí o Abner foi, levantou outro lá, filho desse linhagem de Saul, que não tinha responsabilidade com nada, e botou para poder atrasar a bênção de Saul, de Davi. Então Davi teve que voltar tudo de novo e fazer um reino paralelo. Davi estava num reino paralelo, e aí mesmo assim, o reino de Davi foi crescendo mais que o reino de Saul, que estava sitiado por causa do espírito que acabou com tudo. Aí o Abner viu que o reino de Davi já estava crescendo, aí ele foi querer sair de um lugar para o outro. O Abner, ele é uma pessoa que fica querendo só status, querendo só oba-oba. Quando ele vê que uma igreja está assim,